Agora, a gente tem o caso do ex-presidente Jair Bolsonaro, que também tem feito pedidos para ir para um regime domiciliar, mas que é um caso diferente. A perícia do ex-presidente também ficou pronta nesse último fim de semana. A gente acompanhou durante o plantão, né, no fim de semana, essa informação do resultado da perícia, até da autorização do ministro Alexandre de Moraes para que o ex-presidente faça uma cirurgia, mas ainda não há uma data marcada para o procedimento. São situações muito parecidas? Eu acho que não, Marina, são situações diferentes. Eu acho que a situação de Heleno talvez seja um pouco mais parecida com a de Fernando Collor, ex-presidente, que foi condenado no Supremo recentemente por uma ação relacionada à corrupção, investigada pela Operação Lava Jato, e que tem Parkinson. E por causa desse laudo de Parkinson, de todas as confirmações médicas enviadas ao Supremo, o ministro Alexandre de Moraes concedeu essa permissão dessa prisão humanitária. O caso de Bolsonaro é uma questão diferente. Apesar de também ser idoso, ter mais de 70 anos, precisar fazer uma cirurgia e ter diversos problemas decorrentes da facada que ele sofreu durante um atentado na campanha eleitoral de 2018, é uma questão diferente. Conversando com alguns oficiais generais nesses últimos dias, perguntando exatamente sobre essa questão de Heleno, o que se falava era que, o Alzheimer é a pior prisão que ele já poderia enfrentar e que, portanto, a tentativa de convencimento era muito nesse sentido, de que ele já está muito velho e agora ele já está passando por um processo de debilidade que é significativa e que, portanto, nesse processo ele poderia ter a prisão humanitária decretada. É uma situação diferente de Bolsonaro, que apesar de sofrer com problemas de saúde, não são problemas de saúde degenerativos tão graves quanto os constatados pela Polícia Federal em Augusto Heleno. Então, são situações diferentes. E eu acho que um ponto crucial também foi aquele levantado pelo ministro Alexandre de Moraes na semana passada, quando ele autoriza a cirurgia de Bolsonaro. Ele nega, nessa mesma decisão, a prisão domiciliar de Bolsonaro por causa do risco de fuga. Durante a investigação, especialmente nessa reta final dos processos relacionados à tentativa de golpe de Estado, houve pelo menos dois pontos levantados pela Polícia Federal que indicavam a possibilidade de fuga de Bolsonaro. Um deles era aquela tentativa de pedido de asilo político para o presidente da Argentina, Javier Milei, que foi encontrado no próprio celular de Bolsonaro. E o segundo ponto foi a tentativa usando um ferro de solda, de abrir a tornozeleira eletrônica. A Polícia Federal viu aí também, e o próprio Supremo confirmou essa tese, de que era uma tentativa de fuga de Bolsonaro. Então, associando as duas coisas, a possibilidade de fuga de Bolsonaro e a condição de saúde muito diferente da condição de saúde de Heleno, a tendência no Supremo é de manutenção da prisão em regime fechado na Superintendência da Polícia Federal aqui em Brasília, do ex-presidente Jair Bolsonaro, situação bem diferente da de Heleno.